Mas aí que está o negócio, né? Qual era o interesse principal que eles tinham na Sérvia? O livro, ele apresenta um contexto histórico que se remonta a 1389, que foi um ano crucial na história sérvia, sendo um ponto de inflexão em toda a trajetória histórica milenar do país. Naquele ano se deu a cabo a Batalha de Kosovo-Polj, onde os turcos vitoriosos pavimentaram o caminho para os 5 siglos de dominação, escravidão e opressão. Os sérvios apenas resgatariam a soberania no Kosovo em 1902, no contexto geopolítico das 2 grandes guerras balcânicas que antecederam a Primeira Guerra Mundial. Então, são 523 anos de ocupação de escravidão que se deu a cabo na região sul da Sérvia. Então, os turcos otomanos, eles estavam temidos pela fidelidade dos sérvios à religião cristiana, e aí eles pavimentaram o caminho para um processo de inversão demográfica quase sem precedentes ao longo da história. Ou seja, eles substituíram de uma maneira paulatina a demografia de Kosovo, substituíram pelos Vlachi, que eram os dácios traços não romanizados, que foram islamizados por uma ascensão social. E aí os sérvios foram migrando rumo ao norte, e ao longo da história nós tivemos esse processo de inversão demográfica. Agora, respondendo à sua pergunta, a razão pela qual se deu a cabo esse intervencionismo desenfreado, principalmente pelo eixo sil-atlantismo, pelos Estados Unidos contra a Sérvia, nós devemos entender aquele panorama no cenário geopolítico da unipolaridade desenfreada, que se deu a cabo depois da queda do Muro de Berlim e da desintegração da União Soviética. Em 91, os Estados Unidos se consolida como a potência hegemônica do mundo, e em 92 tem a doutrina Wolfowitz, que ela declara que os Estados Unidos têm que intervir para deter qualquer polo de poder que no futuro pudesse fazer uma ameaça a essa unipolaridade desenfreada, e principalmente evitar uma potência que se consolide no cinturão euroasiático. E a Sérvia era vista como um aliado futuramente estratégico desse eixo ortodoxo russo. Então, desmantelar um exército forte, que naquela época era o 4º mais poderoso da Europa, depois da Rússia, França e Inglaterra, um cinturão industrial forte, uma população de 11 milhões de habitantes, contando todas as terras irredentas da Sérvia, um governo nacionalista que não cedia às pressões atlantistas. Todo este cenário, além dos interesses geoestratégicos da Alemanha e dos Estados Unidos de criar cinturões que seriam apêndices da economia da União Europeia, como a Croácia, que foi os neos-taxas do Franco Tudjman, e a Eslovênia, principalmente, também a Bósnia-Herzegovina, que tem muito financiamento por trás dos Clinton, do Alige e tudo mais. Eles criaram esses batalhões anti-sérvios em todo o cinturão periférico que compunha a ex-Yugoslávia, que era uma espécie de grande Sérvia incrustadas em Sérvia e Montenegro, e aí foram as razões pelas quais se deu a cabo esse processo de mutilação estatal na Sérvia. Ou seja, Bill Clinton lançou uma espécie de cruzada neoliberal. Os interesses, como eu falei, primeiro foi desmantelar o poderio independentista sérvio, pois uma das principais razões pelas quais a NATO declarou a guerra sérvia foi a sua posição militar favorável na correlação de forças no continente europeu, que, como eu falei antes, tinha a quarta mais grande exército da Europa, só atrás da Rússia, Inglaterra e França. E como sabemos muito bem, você que vem da Academia Militar, não existe uma soberania plena sem o poder dissuasório através do elemento bélico militar.
um setor industrial entre os mais desenvolvidos da Europa, com uma população de 11 milhões de habitantes, estando em uma posição estratégica, ou seja, eliminar um ator geopolítico promissor e aliado histórico de Moscou podia ser uma das prioridades estratégicas de Brzezinski, de Kissinger dos Estados Unidos, na era inaugural da sua hegemonia liberal, que foi mais ou menos entre 91 e 2008, porque agora nós vemos uma espécie de transição rumo ao mundo multipolar. Então, o Clinton atuou baixo essa doutrina Wolfowitz de 92, que sostenia a necessidade de abortar todo polo de poder independente que consolidaria no futuro uma ameaça à unipolaridade desenfrenada dos Estados Unidos.